Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, vocês aí na casa de vocês, né? Assistindo os vídeos, as aulas. A última aula a gente ficou falando sobre biotecnologia, a gente vai continuar falando desse tema, tá? Sobre biotecnologia. Esse conteúdo, ele também está na apostila, mas se vocês sentirem necessidade, vocês vão copiando para o caderno, aí vocês vão pausando, ou assiste a aula toda, ou pausa, tá? Tá disponível também, que eu postei na terça-feira, atividades referentes aí à biotecnologia, que foi o primeiro conteúdo que vocês viram, só para a gente passar aqui, para a gente poder relembrar, né, que a gente viu as bandas aí do DNA, para a gente fazer o teste de DNA, né, a gente viu investigação criminal, vimos também o uso do DNA, a importância da nossa digital, tá bom, que é super importante. A gente viu aí também o que as pessoas, os cientistas trabalham dentro da área da biotecnologia, tá bom? Que é muito importante, isso aí vai ser um grande marco na história da ciência e a gente vai continuar aí o conteúdo e aí eu vou disponibilizar para vocês na próxima terça-feira material começando de hoje, que é o Projeto Genoma. É mais conhecido como Projeto Genoma Humano, tá ok? Em 1990, então, cientistas de vários países iniciaram o Projeto Genoma Humano, que tinha por objetivo mapear todo o DNA humano. Em 95, ocorreu o primeiro mapeamento completo de um genoma de um ser vivo, que seria uma bactéria. Tá? Então, ele fez todo um mapeamento aí de um ser vivo. Então, outros genomas de bactérias, fungos, vegetais e animais também, eles foram mapeados. Em 2001, duas revistas muito conhecidas científicas, que foi a Science e a Nature, publicaram resultados iniciais do mapeamento do genoma humano. Isso aí, ele conseguiu aí ver que o genoma humano apresenta 3 bilhões de pares de bases, aquelas ligações de adenina, timina, citosina e guanina, e desse número, apenas 3% corresponde aos chamados genes, tá? O gene vem toda a sua história, toda a sua identificação herdada aí das características hereditárias. Os outros 97% correspondem a regiões não codificadas do DNA, isto é, não serão traduzidas em proteína. Então, a gente fala que é um DNA lixo, tá? Porém, os cientistas eles viram que estavam errados e que essas regiões poderiam ativar ou desativar genes, tá? Então, o que ele viu? Ele fez um mapeamento ali genético e ele viu que 97% desse DNA não serviria, entre aspas assim, para nada. Então, ele classificou como DNA lixo. Porém, ele viu que essas regiões eles poderiam ali mexer, ativar ou desativar algum tipo de gene. Então, ele viu que tem vantagem também, ele serve ali para alguma coisa, tá bom? Então, o projeto Genoma Humano ele foi importante para os avanços na biologia, na medicina e na biotecnologia. Dentro da área da biologia, a comparação entre genes humanos e outras espécies é essencial para compreender a proximidade entre eles no processo de evolução. Já na medicina, o reconhecimento de genes responsáveis por doenças genéticas permite determinar o grau de propensão de um indivíduo se ele tem chance de desenvolver algum tipo de doença genética desde o seu nascimento. Ele faz todo um mapeamento genético. Quem faz esse mapeamento genético, mais uma vez aí falando sobre, é o geneticista, tá? Dentro da área da medicina e da área da biologia, pode ter a formação do geneticista, que ele faz todo o mapeamento genético, ele vai mapear, falando aí quantos por cento você tem chance de adquirir determinado tipo de doença. E aí também a gente vai ver aí sobre o melhoramento genético. Consiste em selecionar e aprimorar as qualidades das espécies, tendo em vista sua utilização pelos seres humanos, produzindo alimentos mais atraentes em relação à cor, à forma e sabor. E também ajuda com que os alimentos tenham maior produtividade, resistência a doenças e pragas na plantação e sua durabilidade. A gente vai ver isso daí que é muito usado aqui, tá? No Brasil também. Um desses exemplos aí é o melhoramento genético, que é um processo bem antigo, que no início era realizado de maneira intuitiva.
intuitiva, desculpa. Por exemplo, se um agricultor desejava obter espigas de milho com maior número de grãos aqui, ele apenas selecionava as sementes do milho para determinada característica. Então, o cruzamento aqui, ó, da geração parental 1 com a geração parental 2, né, a geração parental cruzando esses dois milhos diferentes aqui, fazendo cruzamento, vai dar na geração F1 esse tipo de milho. Provavelmente vai ser um milho resistente a pragas e também o número de grãos vai ser bem maior, tá? Do que esse antigo aqui. Também ele utilizou esse tipo de cruzamento com animais, então o melhoramento genético passou a ser utilizado pelos criadores de gado com o intuito de produzir linhagem de boa produção com carne que fosse resistente a parasitas e ao calor. Então o gado aí dos Estados Unidos, ele é um ótimo produtor de carne, porém ele é muito fácil de adquirir doenças através de parasitas e também ele não é um animal resistente ao calor. Já o gado que vem da Índia, ele produz pouca carne, mas ele é muito resistente ao calor. Então o que eles fizeram? Eles cruzaram o gado dos Estados Unidos com o gado da Índia e aí nasceu esse novo gado. Gado, né? Gato é ótimo, gado. Então, o que acontece? Com essa nova linhagem aqui, ele foi 2 em 1, né? Foi um gado resistente a pragas e um gado com muita carne. Então, foi ótimo aí em relação ao melhoramento genético. Também é muito usado os chamados transgênicos. Os organismos geneticamente modificados. Os transgênicos são organismos que recebem um ou mais genes de uma outra espécie. Esses organismos são produzidos de acordo com o interesse humano para a produção de substâncias, que a gente vai ver também. Então, o que eles fazem, esses transgênicos? O primeiro passo para produzir um transgênico consiste em isolar o gene em questão. Nesse caso, o gene determina a produção de insulina humana. Para isso, é necessário recortar esse gene do DNA humano por meio de enzimas de restrição. Essas enzimas são isoladas de bactérias que têm a capacidade de romper a molécula de DNA em regiões específicas e são usadas para recortes também o DNA da bactéria, onde será inserido o gene humano. Enzimas de ligação são unidas para unir o gene humano ao plasmídio. O novo material genético ele foi inserido e recebe o nome de DNA recombinante. O que eles fazem então? Vamos aí traduzir a situação. Eles pegam o DNA para ser clonado, o DNA humano, eles pegam o DNA de uma bactéria e vão fazer o corte aqui no local e vão emendar essa bactéria com o DNA do ser humano. Eles fazem tipo mesmo uma clonagem aí para ser clonado, tá? E aí vai ter um novo tipo de espécie com essa mistura aí do DNA humano com o DNA aí da bactéria, tá? Então é bem interessante isso daí. A gente já viu esse daí, que é chamado de transgênicos, que é muito usado na alimentação. Então, os produtores de alimentos, eles buscam em transgênicos aumentar a sua produtividade, a durabilidade, o seu valor nutricional e a resistência dos produtos apetitistas. No Brasil, existem órgãos responsáveis para fiscalizar a produção de alimentos transgênicos. Alimentos transgênicos que a gente tem aí, soja, milho, algodão e tomate. Porém, o problema do transgênico, ele pode vir a apresentar risco à saúde, como alergia e resistência a antibióticos. Em alguns casos, o número de pragas pode aumentar, levando ao aumento de toxinas. Então, a gente tem aqui um tomate normal e um tomate aí que utilizou o transgênico. Vantagem dos transgênicos aí ele fica livre de pragas e ele tem desenvolvimento, uma resposta mais rápido aí na plantação, tá? Ele responde mais rápido no seu crescimento e desenvolvimento, então a colheita ela fica mais rápido. A desvantagem do tomate normal seria que ele demora mais tempo para ele poder crescer, se desenvolver, e ele também fica muito fácil ali para receber algum tipo de praga, tá? Mas a desvantagem do transgênico é o caso de alergias, né, alimentares. E também, às vezes, a pessoa vai tomar algum tipo de antibiótico. Esse antibiótico pode ser que não funcione porque a pessoa ingeriu muito alimento transgênico, tá certo? E aí, a gente também vai falar
sobre a clonagem. O que são clones? Clones são células ou organismos geneticamente iguais àqueles que lhe deram origem, ou seja, apresentam o mesmo genoma. Em seres humanos, os clones naturais, a gente tem o caso dos gêmeos aí univitelinos. Univitelinos é da mesma placenta, tá? Só esse caso aí. Assim, a ciência ainda ela não conseguiu clonar seres humanos, mas ele conseguiu, através da chamada clonagem reprodutiva, clonar o primeiro animal aí de grande porte, que foi a ovelha Dolly, tá? Então, a ovelha Dolly, ela foi a primeira ovelha clonada em 1997. Então, na época, assim, foi o maior sucesso quando ela conseguiu ser clonada. Então, o que acontece com a clonagem reprodutiva? É uma técnica utilizada para clonar organismos pluricelulares, que tem muitas células, como plantas e animais, a partir do material genético de uma célula. O método inicia com a retirada do núcleo da célula do organismo a ser clonado. Esse núcleo é inserido em um óvulo que não teve fecundação. O óvulo com o núcleo inserido inicia o processo de divisão celular a partir então do embrião. Então, só vou explicar aqui rapidamente, depois eu falo sobre a ovelha Dolly. O que aconteceu aqui? Foi retirado dessa ovelha a remoção aí das células mamárias dela, tá? Da outra ovelha, retiraram o núcleo, então ficou um óvulo anuclear. Eles pegaram a célula mamária e esse óvulo dessa ovelha aqui sem o núcleo e fizeram uma fusão, que é chamada eletrofusão. E daí, com 6 dias de desenvolvimento dessa célula aqui, que foi a soma dessa com essa aqui, ele começou a se desenvolver e foi colocado em uma terceira ovelha, que é conhecida aí como barriga de aluguel, né? Então, teve um implante aí com 6 dias de desenvolvimento desse zigoto aqui, conhecido também como célula-ovo. E daí nasceu a ovelha Dolly. Então, a Dolly é quem? Na verdade, a clonagem de quem? Dessa aqui, dessa característica dessa ovelha aqui. O problema foi, a Dolly, ela morreu com 7 anos de idade com problema de saúde. Uma ovelha, em média, ela dura aí 14 anos. O problema foi que quando ela estava no período aí reprodutivo, essa primeira ovelha aqui, ela tinha 7 anos. Então, a Dolly, quando ela nasceu, ela tinha característica de uma ovelha de quê? De 7 anos, tá? Então, ela já nasceu assim, velha. A gente poderia falar assim. Então, ela morreu no tempo certo. Ela morreu aí com 7 anos, caracterizando internamente dela, ela sendo uma ovelha que ela tinha 14 anos já, tá? Então, outros animais, eles já foram clonados, como ratos, bezerros, vacas, porcos, gatos e cavalos. Porém, a maioria nasceu com problema de saúde, como aborto e malformação. Essa daqui que foi o grande boom assim, da área da ciência e que deu certo. Também eles utilizaram mosquitos, tá, para combater aí a malária. Então, cientistas americanos criaram em laboratório insetos com genes que bloqueiam a ação da doença, uma técnica revolucionária de edição do DNA. Contudo, ainda são necessários testes com os insetos, né, antes de soltá-los aí à natureza. Então, os pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, inseriram células reprodutivas nos insetos no mosquito Anopheles, que transmitem a doença na Ásia e são responsáveis por mais de 10% em casos da Índia da malária, os genes que bloqueiam a ação da doença. Assim, cruzando com outros membros da espécie, cruzando então com outros mosquitos, esses mosquitos eles geram descendentes que não transmitem a malária e que poderiam combater a doença que já atingiu 214 milhões de pessoas em 2015, causando 438 mil mortes. E de acordo com os cientistas, os insetos modificados passaram a produzir anticorpos bloqueadores para não passar a doença. Então, essa aí foi a vantagem, tá? A outra coisa também que aconteceu, para conseguir identificar aí o mosquito que carrega esse gene, os pesquisadores ligaram esse gene a um outro e os mosquitos de olhos vermelhos fluorescentes aí significam que esses mosquitos eles são transgênicos. Então aí seria um grande marco aí. Só que isso aí está em estudo, provavelmente vai dar certo e eles vão conseguir liberar para diminuir o índice aí da malária. Outro caso que a gente tem aí é chamado clonagem terapêutica, muito usado para produzir células-tronco para o tratamento de doenças. A técnica, então, consiste no isolamento de uma célula adulta do indivíduo a ser tratado.
O núcleo ele é retirado da célula e é inserido um óvulo anucleado dando origem ao embrião. Isso aí lembra muito a história da ovelha Dolly, tá? Após 6 dias de desenvolvimento, pode ser retirada as células tronco embrionárias. Eles têm a capacidade de se diferenciar de qualquer tipo celular, desde uma fibra muscular até um neurônio. Vantagem aí da clonagem terapêutica que está sendo estudado muito nas doenças de Parkinson, Alzheimer, e a vantagem é que não tem rejeição do corpo, pois ele usa o mesmo material genético que é o DNA, tá ok? Então eles fazem isso daí. Super parecido com a Dolly, eles tiram o óvulo que não tem núcleo, eles colocam aí o núcleo, na célula que tem núcleo, eles fazem aquele chamado eletrofusão, e aí tem o desenvolvimento, e eles podem usar essa célula aí em qualquer local do corpo da pessoa, tá bom? Então, a gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente vai falar aí sobre as células tronco, tá? Semana que vem eu vou colocar exercício referente a essa matéria que a gente viu aí sobre clonagem e na próxima aula a gente vai assistir aí a aula sobre células tronco e a gente vai continuar esse capítulo. Então, ótima semana para vocês e um abraço.